No bolso de um soldado, entre um bilhete amassado e uma fotografia desbotada, havia sempre um maço. Não era apenas um objeto. Era uma promessa de alívio, uma pausa pequena entre o ruído das bombas e o frio da madrugada. Era também um presente cujo caráter oficial poucas pessoas hoje lembram sem um estranhamento profundo, porque durante grande parte do século XX, o Estado não só tolerou o cigarro. Em muitas ocasiões, ele o entregou, o subsidiou e o tratou como parte da logística nacional. Esta é a história de como uma folha venerada em certas culturas virou mercadoria, moda, subsidiante de economias inteiras e, por fim, um problema de saúde pública. É a história de decisões tomadas em gabinetes, de homens e mulheres em fábricas, nas plantações, nas trincheiras e nas capas reluzentes de revistas que sorriram mostrando médicos confiáveis com um cigarro entre os dedos. É também a história daquilo que ficou por trás dessas escolhas, um rastro de dependências, doenças, políticas calculadas e memórias que perfumaram ruas inteiras com fumaça. Se esta narrativa estiver te segurando, inscreva-se no canal e curta. Há outras histórias que nos ajudam a entender como o mundo foi sendo montado, peça por peça. A folha e o sopro. Antes de se tornar produto, o tabaco era sagrado em muitos povos das Américas. Entre tribos espalhadas do Canadá ao sul do rio Amazonas, o fumo tinha a textura do rito, uma oferta, um pacto, um meio de comunicação com o que se acreditava ser invisível. As folhas eram enroladas com cuidado, fumadas em cachimbos cerimoniais ou mastigadas em assembleias, e cada sopro era tratado como palavra. Não era consumismo, era sentido. Em relatos etnográficos e crônicas de viagem séculos depois, autoras e autores descreveram o cheiro do tabaco como parte do corpo cultural, um cheiro ligado à cura, à troca e à memória. Quando os primeiros europeus tocaram essas folhas, trouxeram com elas uma curiosidade que logo se transformaria em comércio. No retorno aos portos da Europa, o tabaco passou a ocupar armazéns, navios e prontuários mercantis. Era uma mercadoria exótica, de rápido apelo entre as classes que podiam pagar por novidades do Novo Mundo. Com o tempo, porém, aquilo que chegou como rito foi desdobrado em produto, folhas secas empilhadas, fardos e depois maços cada vez mais padronizados. O gesto que antes significava comunicação com o sagrado foi reduzido à conveniência do consumo diário. A mercantilização do tabaco acelerou no Atlântico do século XVII em diante. Colônias como a da Virgínia transformaram-se em grandes fornecedores, e o cultivo da planta passou a organizar economias locais. Há relatos documentais, cartas, diários de colonizadores, ordens de plantio, que mostram como o tabaco começou a funcionar como moeda de troca, como fonte de crédito e como base de poder local. Para muitos agricultores coloniais, a folha era a lavoura que garantia a sobrevivência. Para comerciantes europeus, era mercadoria lucrativa. Em cada etapa, a relação original entre uso ritual e uso comercial se afinou, até que a segunda, a industrial, predominasse. Do cachimbo ao rolo, a invenção de um hábito urbano. No começo, o consumo no Velho Mundo passava por cachimbos, rapés e mastigações. Foi apenas a partir do fim do século XIX e início do XX que a forma moderna do cigarro, um tubo de papel preenchido com folhas cortadas, tomou suas formas definitivas. Esse processo não é só tecnológico, é também social. A máquina de enrolar cigarros, aperfeiçoada no final do século XIX, permitiu que centenas e depois milhares de unidades fossem produzidas por hora. O que antes exigia tempo, habilidade e um ritual pessoal, transformou-se em objeto padronizado, barato e acessível. A mecanização reduziu o preço por unidade e expandiu o alcance do produto para além das classes mais altas e dos terrenos agrícolas. As cidades, com seu centena e pouco de luzes, suas fábricas e suas ruas de pedra, abraçaram o cigarro como sinal de modernidade. Em cafés e bares, em calçadas e salões de baile, fumar começou a ser percebido como gesto urbano. Ao mesmo tempo, as empresas emergentes, que em poucas décadas se tornariam impérios, aprenderam a dominar não apenas a produção, mas a imagem. Elas sabiam vender mais do que fumo, vendiam identidades. Essa transformação foi rápida e complexa.
Do ponto de vista econômico, criou mercados nacionais e internacionais, cadeias de trabalho que iam da semente à vitrine. Do ponto de vista cultural, foi capaz de inventar sentidos. O cigarro podia ser visto como símbolo de ousadia, de emancipação feminina, de sofisticação cinematográfica. No entanto, por baixo desses signos, havia também um motor menos romântico. Lucros crescentes, estratégias publicitárias cada vez mais sofisticadas e uma vontade de penetrar em diferentes nichos sociais. A fábrica, a cidade e a mulher recém-emancipada. No interior das fábricas, a rotina era de suor e precisão. Homens e mulheres se acomodavam em filas, dedos ágeis dobrando, enchendo e selando o papel que abrigaria o fumo. Ao redor, prateleiras com logotipos e caixas empilhadas. O processo, descrito em relatórios sindicais e em memórias de operários, mesclava monotonia e camaradagem. Para muitas mulheres, o trabalho na indústria do tabaco significou uma nova independência, um salário próprio, um senso de pertencimento urbano. Ao mesmo tempo, o próprio produto que sustentava suas vidas começava a ser vendido como símbolo de liberdade. Uma contradição que poucos imaginavam na superfície das campanhas publicitárias. O cinema e as revistas contribuíram para uma imagem poderosa. Artistas com um cigarro na mão pareciam transmitir desdém e controle, ou então fragilidade e melancolia, conforme as luzes e as lentes. A indústria publicitária entendeu rapidamente que o cigarro podia dialogar com aspirações e inquietações modernas. Cartazes e anúncios mostravam cenas aspiracionais, palavras curtas, slogans, rostos sorridentes e, cada vez mais, a presença de figuras de autoridade, médicos, atores, pilotos, que conferiam uma camada de legitimidade invisível ao produto. Mas havia também um silêncio estratégico. Aquilo que as imagens não mostravam era o custo da dependência crescente. Ainda não se falava abertamente das doenças que, muitos séculos depois, seriam associadas ao fumo. A narrativa pública, em grande parte do começo do século XX, seguia outra trilha, a do progresso, da normalidade e do conforto imediato. Quando o Estado acendeu o maço. O envolvimento governamental com o tabaco tomou várias formas, algumas explícitas, outras sutis. Houve claramente aquilo que sempre caracteriza as relações entre indústria e poder: impostos. O cigarro era um tributo fácil de arrecadar. Em tempos de expansão econômica, os cofres públicos encontraram no tabaco uma fonte considerável de receita. Mas havia também políticas que iam além da mera taxação. Em diversos países, documentos administrativos e leis mostram que o Estado passou a tratar o cultivo do tabaco como setor estratégico, subsídios a produtores, programas de estabilização de preços e até a criação de monopólios estatais em determinados contextos. A lógica por trás dessas escolhas misturava pragmatismo e interesse político. Para governos com grandes populações rurais, apoiar o tabaco significava amparar famílias, preservar postos de trabalho e estabilizar regiões inteiras da economia nacional. Em países que enfrentavam crises agrícolas ou pressões sociais, garantir um mercado para o fumo podia ser ferramenta de pacificação. Em outras circunstâncias, o tabaco tinha valor estratégico direto. Sua produção podia ser mobilizada para fins de exportação, trazendo moeda estrangeira, ou para abastecer forças armadas em momentos de conflito. E foi nas guerras do século XX que a presença do cigarro assumiu um caráter quase institucional. Arquivos militares, cartas de soldados e ordens logísticas registram um gesto repetido: incluir cigarros em rações, enviar maços em pacotes destinados a tropas estacionadas longe de casa, distribuir produtos de empresas nacionais como sinal de cuidado e solidariedade. No teatro de operações, entre a lama e o estilhaço, o cigarro passou a ser tão familiar quanto o cantil. Para muitos combatentes, acender um cigarro era uma forma de retomar a humanidade em meio ao absurdo. Uma conversa em volta de uma chama, um modo de lembrar-se de dias tranquilos. Uma carta encontrada entre papéis pessoais, escrita por um jovem chamado Manuel durante a Segunda Guerra, descreve com simplicidade o que muitos sentiram. Recebi um maço hoje. Não é apenas o cigarro, é o som da casa, um pedaço do que conheço. Fuma-se aqui porque a noite é longa e o frio entra nos ossos. Não se trata de romantizar o gesto. Trata-se de entender como, naquele contexto, o tabaco ganhou um peso simbólico e material que ultrapassava o mercado. A normalização por meio da logística e da política. Distribuir cigarros aos soldados teve efeitos práticos e simbólicos.
Na prática, facilitava a logística. Maços compactos, fáceis de armazenar, podiam ser incluídos em rações ou pacotes enviados por comitês de apoio. Simbolicamente, funcionava como um mecanismo de solidariedade nacional, a imagem de um governo que cuida de seus combatentes, proporcionando pequenos consolos. Houve consequências mais duradouras. A normalização do tabaco nas Forças Armadas transbordou para a sociedade civil quando os veteranos retornaram, carregando consigo hábitos que permaneceram enraizados. Além disso, a relação entre Estado e indústria intensificou-se em outros níveis: contratos, acordos de fornecimento, incentivos fiscais para produtores que abasteciam as demandas militares. Em alguns países, o Estado chegou mesmo a organizar campanhas que traziam o fumo para o campo das boas práticas, ao menos no dizer público. Mas as razões para o apoio estatal não se limitavam a considerações logísticas ou de proteção social. Havia também um ganho fiscal importante. A arrecadação originada do consumo de cigarros enchia cofres e financiava políticas diversas. Para governos em desenvolvimento, a dependência dessa receita criou dilemas futuros. Quanto mais se tributava e se incentivava a produção, mais se vinculava a economia local a uma commodity cujo custo humano cresceria com o tempo. Em documentos orçamentários daquele período, aparece repetidamente a menção ao valor fiscal do tabaco, uma expressão que resume com frieza uma escolha política. Ainda assim, é importante ressaltar variações nacionais. Enquanto em certos estados havia subsídios diretos e programas de plantio coordenados pelo governo, em outros a presença estatal manifestava-se mais por meio de tributação e regulamentação mínima. Em alguns lugares, monopólios públicos administravam o comércio numa tentativa de controlar produção e consumo. Em outros, empresas privadas ocupavam todo o espaço com pouca interferência estatal. O que se observa é uma convergência curiosa. Independentemente da forma, o resultado prático, em muitas partes do mundo, foi a consolidação do cigarro como componente regular da vida social. A propaganda que vestiu a autoridade. Ao mesmo tempo que o maço circulava nas trincheiras, ele começava a aparecer de forma mais sofisticada nas páginas das revistas e nos meios visuais. Um capítulo decisivo dessa história é a cooperação entre a indústria do tabaco e pessoas ou instituições consideradas autoridades. Não raro, anúncios de cigarros traziam a imagem de médicos, de consultórios, de depoimentos que sugeriam benefício ou ao menos a benignidade do produto. Em certa década, era comum ver propagandas insinuando que um determinado fabricante obteve aprovação de especialistas, ou que um estilo de cigarro era suave e, portanto, aceitável. Essas campanhas foram poderosas porque se apoiavam em algo que as sociedades valorizavam: confiança na ciência e nas profissões de saúde. A presença de uma jaqueta branca numa propaganda conferia ao produto um verniz de seriedade. No entanto, tal seriedade deveria ser lida com cautela. Havia conflitos de interesse, financiamentos discretos e uma prática por parte de empresas de selecionar estudos e vozes favoráveis. Em muitos casos, o que se via nas páginas era uma imagem construída e não um consenso científico profundo. A expansão do hábito nas décadas intermediárias do século XX também trouxe consequências de natureza social. O tabaco espalhou-se por grupos e classes, atravessou gerações e enraizou-se em ritos aparentemente banais: a pausa do trabalho, a conversa no portão, o café com um cigarro pela manhã. Para alguns, o hábito funcionava como companhia, para outros era a ferramenta de integração social. Para muitos, entanto, tornou-se dependência silenciosa, algo que a maioria só viria a entender em sua dimensão exata décadas depois, à medida que estudos pioneiros começassem a traçar ligações mais claras entre o fumo e doenças graves. A economia que não queria olhar para trás. Do ponto de vista econômico, o fumo criara um ecossistema. Do produtor rural que plantava e secava as folhas, ao trabalhador da fábrica que embalava os maços, passando pelos lojistas e pelas agências de publicidade. Uma grande cadeia de valor dependia daquela mercadoria. Em regiões inteiras, a renda, o emprego e a organização social giravam em torno do tabaco. Políticas públicas que ameaçassem a produção sem alternativas viáveis causariam impacto direto em vidas e comunidades. Foi nesse emaranhado que muitas decisões governamentais ganharam contornos ambíguos. Apoiar o cultivo significava proteger famílias. Não agir significava arriscar crises locais. Ao mesmo tempo, fechar os olhos aos indícios de dano para preservar uma fonte de renda pública representava um cálculo com custos humanos. Essa tensão entre a lógica econômica e a emergência de evidências de risco se tornaria nas décadas seguintes um dos maiores dilemas da saúde pública mundial. Uma anedota do campo ajuda a entender isso com uma face humana.
existe o relato de um agricultor, chamemos-lhe Joaquim, que herdou pequenas parcelas cultivadas com tabaco. Para ele, a semente representava mais que uma cultura. Significava segurança, remédio para a inflação, pagamento de escola para os filhos. Em anos de seca, os subsídios governamentais e os preços garantidos evitaram a miséria. Anos depois, quando as campanhas de saúde começaram a reduzir o consumo e as políticas mudaram, Joaquim precisou reinventar sua vida. Não era apenas um problema de mercado, era uma mudança social que atingia corpos, histórias e afetos. A trajetória de Joaquim simboliza como políticas que favorecem um produto podem ter consequências que se estendem muito além dos números. O avanço da sombra. No entanto, já na primeira metade do século XX, algumas vozes científicas começam a apontar ligações preocupantes entre o tabaco e a saúde. Estudos iniciais, muitas vezes tímidos e submetidos à controvérsia, começaram a acumular sinais de alerta. Ainda assim, o que se observou por décadas foi um jogo de forças. De um lado, a indústria que protegia seus mercados. De outro, pesquisadores e médicos que procuravam entender padrões de doença e morte. A presença massiva do cigarro nas forças armadas, nas prateleiras, nas propagandas e nas economias locais criara uma inércia cultural e econômica. E toda inércia é resistente à mudança. No entanto, mesmo as maiores inércias encontram pontos de pressão. Ao final da Segunda Guerra Mundial, algo havia se consolidado. O cigarro era onipresente. Em cafeterias, nas telas de cinema, nas ruas das cidades reconstruídas, na mão de artistas e de trabalhadores. Havia também, porém, um efeito que não se via nas imagens publicitárias: o aumento de doenças respiratórias, de casos de câncer e de óbitos associados ao consumo do tabaco. Essas consequências ainda não estavam completamente ligadas à política pública pelo senso comum, mas já eram objeto de investigação. A próxima parte desta história investiga justamente o momento em que evidências começaram a confrontar conveniências políticas e interesses econômicos. Como reagiram governos ao emergir de dados desconfortáveis? Como a indústria tentou preservar sua narrativa? E, talvez o mais humano de tudo, o que aconteceu com as pessoas cujas vidas foram moldadas por decisões tomadas décadas antes? Para entender essa passagem, é preciso seguir as trilhas da ciência, da imprensa, dos tribunais e das memórias pessoais. E também enxergar como a promessa de um conforto breve se transformou em fardo. Ainda que a maioria das imagens que guardamos do século XX remeta a conquistas e modernidade, há uma sombra que se projeta nela. A de um produto que foi, em muitos momentos, aceito, recomendado e até distribuído por instituições que deveriam zelar pelo bem comum. A tensão entre essa aceitação institucional e as consequências humanas é um fio que atravessa a história. Em seguida, atravessaremos esse fio, desde as primeiras pesquisas epidemiológicas que acenderam um alerta, até as estratégias de resistência que moldaram as décadas seguintes. A próxima parte desta história investiga justamente o momento em que evidências começaram a confrontar conveniências políticas e interesses econômicos. Como reagiram governos ao emergir de dados desconfortáveis. Como a indústria tentou preservar sua narrativa. E, talvez o mais humano de tudo, o que aconteceu com as pessoas cujas vidas foram moldadas por decisões tomadas décadas antes. Para entender essa passagem, é preciso seguir as trilhas da ciência, da imprensa, dos tribunais e das memórias pessoais, e também enxergar como a promessa de um conforto breve se transformou em fardo. À luz da pesquisa. Nas universidades e hospitais, portas que antes se abriam quase sempre para estudos sobre vacinas, nutrição e tuberculose, passaram aos poucos a escancarar investigações sobre tumores pulmonares e padrões de mortalidade. Dois médicos britânicos, Richard Doll e Austin Bradford Hill, se tornaram nomes repetidos nos relatórios médicos do pós-guerra. Suas pesquisas, iniciadas entre a década de 1940 e o início dos anos 1950, estabeleceram correlações consistentes entre o hábito de fumar e o aumento de casos de câncer de pulmão e outras doenças respiratórias. Não foi um único estudo a dar o veredito, foi uma constelação de trabalhos epidemiológicos que, somados, tornaram a hipótese de dano impossível de ignorar. Referência histórica: estudos de Doll e Hill, década de 1950.
No Reino Unido, o relatório da Royal College of Physicians de 1962, intitulado Smoking and Health, reuniu evidências suficientes para afirmar que fumar era a causa importante de doença. Pouco depois, nos Estados Unidos, o tão citado relatório do Surgeon General de 1964 consolidou aquilo que muitos médicos já suspeitavam. Havia uma ligação causal entre tabagismo e câncer de pulmão, entre outros males. Quando instituições com essa autoridade passaram a falar em uníssono, o discurso público começou a tremer. Referência: Royal College of Physicians, 1962, Surgeon General, 1964. Mas a ciência não chega num vácuo, chega em meio a instituições e interesses, e nesse ponto a história se torna menos linear. Os laboratórios e salas de aula produziam dados, as redações e os departamentos jurídicos produziam narrativas para neutralizá-los. A indústria do tabaco reagiu com previsível vigor. Financiou pesquisas próprias, patrocinou opiniões contrárias e tentou construir uma nuvem de dúvida onde a nuvem científica tornava o ar claro. Publicitários inventaram termos e categorias, suave, light, que sugeriam uma diferença de risco, quando em muitas análises subsequentes não havia diferença significativa em termos de dano. Em jornais e revistas, anúncios com rostos de especialistas davam ao consumidor um falso conforto. Documentos internos que viriam a público décadas depois por processos judiciais mostrariam estratégias deliberadas para desacreditar pesquisadores e adiar políticas públicas agressivas. O momento de ruptura pública, contudo, não foi imediato. A circulação do cigarro entre soldados, a robustez econômica da cadeia produtiva e a onipresença das imagens em filmes e fotografias criaram uma inércia cultural que resistiu às provas. Ainda assim, a partir da década de 1960, as políticas começaram a testar novos contornos. Avisos em maços, restrições à propaganda e debates no parlamento mudaram pouco a pouco o cenário. Em alguns lugares, a retirada de anúncios de rádio e televisão deu o primeiro sinal de que a permissividade estava diminuindo. Em outros, a resposta foi mais lenta, contida pelo imperativo fiscal. Como substituir receitas que, por décadas, financiam serviços públicos? O calvário jurídico e o véu rasgado. No campo jurídico, o confronto demorou a escalar, mas quando o fez, escancarou práticas que muitos suspeitavam. Processos civis que começaram a se multiplicar nos anos 1980 e 1990 levaram a descobertas públicas de correspondência interna, estratégias de marketing direcionado a jovens e tentativas deliberadas de criar dúvida científica. Essas revelações transformaram a percepção social. Já não se tratava apenas de um vício individual ou de um dilema econômico. Começava a ficar claro que havia uma longa cadeia de decisões institucionais, acordos comerciais e propaganda que alimentaram a epidemia. Nos Estados Unidos, as ações coletivas e as demandas de estados por ressarcimento culminaram, em 1998, no Master Settlement Agreement, MSA, um acordo que obrigou as maiores empresas do setor a pagar bilhões de dólares aos estados para cobrir custos de saúde relacionados ao tabaco, além de impor restrições severas à publicidade e ao patrocínio. Esse acordo foi um marco simbólico, o reconhecimento público por parte do sistema jurídico de que o problema não era apenas individual e de que havia responsabilidade compartilhada por prejuízos que se estendiam por gerações. Mas mesmo o acordo trouxe contradições. Ao mesmo tempo em que punia as empresas, também estabelecia fluxos de receita e compromissos que transformaram a relação entre poder público e indústria numa teia complexa e duradoura. Referência para estudo, litígios e MSA, década de 1990. Os processos também colocaram em evidência a questão dos filtros, das marcas light e de outras estratégias de marketing que prometiam, enganando, uma forma menos perigosa de fumar. Pesquisas subsequentes mostraram que muitos fumantes de marcas light acabavam inalando tanto quanto os outros, compensando a sensação por meio de tragadas mais profundas, e que os filtros não eram a solução mágica que a publicidade sugeria. Do lado das políticas públicas, a resposta foi multiforme. Alguns países tipificaram anúncios como ilegais, outros criaram espaços livres de fumo em ambientes de trabalho e transportes públicos. Muitos aumentaram impostos, uma medida que demonstrou ser eficaz tanto para reduzir o consumo quanto para gerar receita. Ao longo de 2 a 3 décadas, a imagem social do cigarro mudou, de símbolo de modernidade a sinal de risco, e depois a algo a ser limitado em nome da saúde coletiva. As vidas marcadas, histórias que atravessam décadas. Neste ponto da narrativa, é necessário descer do observatório das políticas para voltar às pessoas. Joaquim, o agricultor de quem falamos anteriormente, viveu essa mudança nas mãos e no corpo.
Depois das políticas de promoção do cultivo, dos subsídios e do reconhecimento tardio dos danos, ele passou a enfrentar um novo dilema: como substituir uma fonte de renda que havia alimentado sua família por gerações? Em algumas regiões, programas de transição agrícola foram criados, com resultados mistos. Em outros lugares, a ausência de alternativas viáveis trouxe pobreza e migração para centros urbanos, criando outro tipo de vulnerabilidade. Joaquim aprendeu, às duras, que uma decisão tomada por um governo muitos anos antes traduzia-se agora em uma necessidade urgente de reinvenção. Manuel, o soldado que guardava o maço no bolso, voltou para casa com memórias e hábitos. Anos depois, quando o cheiro da pólvora foi substituído pelo odor da fábrica e do cimento úmido, o cigarro continuou a marcar sua presença em conversas e risos. Com o tempo, no entanto, vieram também sessões de falta de ar, exames e um diagnóstico que, 20 ou 30 anos antes, teria sido difícil de vincular ao gesto íntimo de acender. Nem todas as histórias terminam em tragédia explícita, mas muitas terminam com perdas de qualidade de vida e com custos silenciosos, que recaem sobre famílias e sistemas de saúde. E há também profissionais cuja relação com o fumo mudou radicalmente. No início do século XX, era comum ver anúncios com médicos indicando determinadas marcas. Com o crescente acervo de evidências, houve médicos que se tornaram vozes ativas nas campanhas de saúde pública. Contemos a história de uma médica fictícia, Doutora Helena, cuja trajetória mistura dúvida, convicção e ação. No início de sua carreira, Helena não questionava a propaganda, porque a sociedade inteira respirava aquela normalidade. Mais tarde, diante de pacientes que chegavam com enfisemas e câncer, e ao revisar os estudos emergentes, ela viu-se compelida a falar publicamente, a participar de campanhas, a contestar antigos consensos. O testemunho de profissionais assim foi essencial para deslocar o eixo público. Não bastava que os pesquisadores provassem, era preciso que a confiança social fosse redirecionada da indústria para a saúde pública. Cidades e culturas que mudaram. O declínio do glamour do cigarro não foi uniforme. Em décadas recentes, em muitos países de alta renda, ver alguém fumando passou a causar estranhamento em certos ambientes. Leis de espaços livres de fumo redefiniram rotinas. O cinema, que durante décadas tinham naturalizado o gesto, passou a introduzir contrapartidas, cenas onde fumantes adoecem, políticas de classificação etária e, em muitos estúdios, a exigência de justificativa para retratar o ato. Ao mesmo tempo, a indústria encontrou novas frentes, mercados emergentes, estratégias de marketing digital e produtos alternativos, como dispositivos eletrônicos de nicotina, que entraram no panorama com promessas e incertezas. Em países em desenvolvimento, a história foi ainda mais complexa. Enquanto a regulamentação se tornava mais dura em algumas nações, a indústria buscou mercados onde a proteção era fraca e onde a publicidade ainda encontrava espaços para atuar. Governos que dependiam pesadamente de receitas fiscais relacionadas ao tabaco enfrentaram o dilema de perder renda por um lado e de enfrentar uma carga crescente de doenças por outro. Alguns estados investiram em programas de substituição de safras, ajudando agricultores a cultivar café, grãos ou hortaliças. Outros não conseguiram oferecer alternativas estruturadas, e a transição foi dolorosa. A ecologia do fumo: terra, água e floresta. Há uma dimensão ambiental muitas vezes esquecida quando se fala da história do cigarro. O cultivo intensivo do tabaco, os métodos de cura que exigem grandes quantidades de madeira e o uso contínuo de pesticidas deixaram marcas no solo e nas florestas. Em regiões de monocultura, a terra empobreceu. Em algumas comunidades, o corte de árvores para curar folhas contribuiu para o desmatamento local. Além disso, o problema do descarte das pontas de cigarro, pequenas, ubiquamente espalhadas, tornou-se uma questão ambiental. Filtros plásticos que não se degradam rapidamente, microcontaminação de solos e corpos d'água e a presença constante de resíduos nas cidades. A produção e o consumo do tabaco não ferem apenas corpos humanos, ferem ecossistemas inteiros e imprimem um custo ambiental que muitas vezes pesa sobre os mais pobres. Os números frios e a dimensão humana por trás deles. É difícil resumir em cifras algo que atravessa vidas e memórias, mas a estatística também é forma de testemunho coletivo. Hoje, organizações como a Organização Mundial da Saúde estimam que o tabagismo é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo,
incluindo mortes por exposição à fumaça de outros, segundo dados mais recentes da OMS. Em termos históricos, ao longo do século XX, o consumo massivo de tabaco contribuiu para milhões de óbitos que poderiam ter sido evitados se políticas diferentes tivessem sido adotadas mais cedo. Dizer isso não é reduzir pessoas a números, é reconhecer que decisões institucionais reverberam e que o cálculo entre receita e saúde produz perdas imensas. Fonte sugerida para estatísticas contemporâneas, Organização Mundial da Saúde. Como os governos passaram de patrocinadores a reguladores. A transição do papel ativo, por vezes incentivador, para o de regulador foi lenta e cheia de contradições. Alguns passos foram relativamente imediatos: proibições de propaganda voltadas a crianças, advertências nos maços, campanhas educativas. Outros foram mais difíceis: desincentivar a produção em regiões dependentes do tabaco, reestruturar cadeias de trabalho e aceitar que as receitas fiscais seriam menores no longo prazo. Em muitas democracias, o movimento para restringir o fumo foi impulsionado por mobilizações civis, investigações jornalísticas que divulgaram documentos internos e por pressões de organismos de saúde internacional. Mas as alavancas políticas nem sempre foram usadas com vontade igual. Em certos momentos, na tentativa de conter o consumo, alguns governos aumentaram impostos de forma substancial. Essa medida mostrou-se eficaz. Preços mais altos reduzem a iniciação entre jovens e incentivam a cessação. Ao mesmo tempo, esses mesmos governos precisaram enfrentar um dilema de curto prazo: como compensar produtores e trabalhadores ligados ao setor. Alguns países optaram por programas de reconversão, financiamento de novas cadeias produtivas e investimento em educação agrícola. Outros vacilaram, e o resultado foi desgaste social em comunidades rurais. A indústria, por sua vez, não ficou parada. Buscou novos produtos, investiu em lobby e em mercados onde as regras eram mais frouxas. Nesse movimento, apareceram os cigarros sem fumaça, os adesivos de nicotina e, mais tarde, os chamados vaporizadores eletrônicos. Esses novos dispositivos trouxeram debates complexos. Poderiam servir como auxílio para parar de fumar ou seriam apenas uma porta de entrada para novos dependentes? A resposta exigiu estudos longos e cautelosos. Em muitos países, as autoridades optaram pela prudência, regulando fortemente o acesso e a publicidade desses produtos. O custo econômico real do hábito. Se o tabaco trouxe riqueza em curto prazo para certas regiões e receitas fiscais consideráveis, o balanço a longo prazo é outro. Sistemas de saúde gastam imenso em tratamento de cânceres, enfisemas, doenças cardíacas e outras patologias relacionadas ao fumo. Além disso, há perda de produtividade, dias de trabalho perdidos e aposentadorias precoces por invalidez. Para cada maço vendido, uma série de contas futuras se abre. Isto não significa que a política pública seja simples, colocar um imposto e tudo se resolve. Significa, antes, que as políticas precisam ser integradas, oferecendo apoio à cessação, alternativas de renda para produtores e investimentos em prevenção. A cultura da culpa e da compaixão. Ao longo das últimas décadas, a narrativa social sobre o fumante mudou de condenatória para mais equilibrada, ainda que ambivalente. A compreensão crescente sobre dependência reintroduziu compaixão. O fumante muitas vezes não é apenas alguém que escolheu mal, mas alguém que foi moldado por um ecossistema de publicidade, disponibilidade e, por vezes, incentivo estatal. Isso não retira a responsabilidade, tanto pessoal quanto institucional, mas chama a atenção para a necessidade de políticas que misturem punitividade e suporte, tributação eficaz, mas também programas de cessação, apoio psicológico e médico, campanhas educativas que dialoguem com realidades locais. No fim das contas, a história do cigarro e do Estado é também história de confiança quebrada e, às vezes, reconstruída. Foram governos que deram maços em rações, que cultivaram a folha como motor econômico e que por anos viram no tabaco um aliado prático. Foram os mesmos governos que tiveram de mais tarde enfrentar a conta dessa escolha, em hospitais cheios, em campanhas públicas de saúde, em legislações que restringiam aquilo que antes era naturalizado. Em alguns casos, a transição foi feita com seriedade, em outros com improviso ou interesses conflitantes. O longo processo de reparação. Há ainda hoje esforços de reparação e prevenção que tentam, com diferentes graus de sucesso, reduzir o dano histórico. Programas de saúde pública investem em parar de fumar, com terapia de reposição de nicotina, aconselhamento e campanhas de conscientização.
Organizações internacionais trabalham com países produtoras para promover alternativas sustentáveis. Legisladores tentam manter a publicidade à distância dos jovens. Numa perspectiva mais ampla, há também processos de justiça que continuam a revisar responsabilidades e a exigir transparência de empresas que, por décadas, atuaram em territórios éticos duvidosos. Mas nem tudo é correção automática. A dependência permanece para milhões. As economias locais que dependem da folha sofrem quando o mercado encolhe, e a paisagem natural ainda guarda cicatrizes do cultivo intensivo. A mudança, portanto, exige tempo, recursos e uma disposição pública de enfrentar contradições dolorosas. Reconhecer que a modernidade teve custos e que a proteção do bem comum pode exigir traçar limites ao comércio e ao lucro. Epílogo: a cidade que esqueceu a fumaça. Voltemos a uma cena que talvez resuma o que foi dito. Uma rua de cidade antiga à noite. Anos atrás, alguém caminhava por essa rua com um cigarro na mão, a fumaça formando véus que se misturavam às luzes do poste. Hoje, a rua ainda existe, mas algo mudou no ar. A fumaça tornou-se menos comum. Os grupos no bar fumam com menos frequência. Alguns cartazes lembram que o local é livre de fumo. Ainda assim, os rastros permanecem. Desperdiçados no chão, as pontas de cigarro persistem como pequenas relíquias de um costume que foi, por muito tempo, verdadeiro e até incentivado pelo poder público. Cada maço distribuído a um soldado, cada subsídio agrícola, cada anúncio com um médico sorrindo, foi parte de uma trama social, cujo preço foi pago em corpos, em economias e em ecossistemas. Por outro lado, as investigações científicas, as campanhas de saúde e os processos judiciais mostram que a sociedade pode aprender e corrigir caminhos. A história não é apenas de culpa, é também de reconhecimento e de oportunidade de mudança. Enquanto você escuta estas últimas palavras, imagine as folhas do tabaco como folhas de uma árvore que, ao cair, marcam estratos do tempo. Em cada camada há decisões, algumas feitas por necessidade, outras por interesse, e em cada uma há rostos: o agricultor com as mãos calejadas, o soldado que guardou um maço no bolso, a mãe que perdeu alguém cedo demais. Esses rostos nos lembram que políticas públicas têm rosto e que as escolhas de ontem continuam a moldar o amanhã. Se esta história ressoou com você, compartilhe nos comentários uma lembrança ou uma memória ligada ao tabaco, uma história familiar, uma imagem antiga ou mesmo uma pergunta. Conversar sobre o passado é uma forma de cuidar do presente. Se achar que mais pessoas precisam ouvir como o Estado e o mercado modelaram hábitos tão íntimos, compartilhe este vídeo. E, quando a cidade adormecer, que as folhas que caem sejam lembretes. Não é tarde para escolher, com mais cuidado, quais promessas aceitamos coletivamente. Boa noite.